pessoa, irmão, o personagem, né, desse capítulo 35 é um homem muito conhecido por todos nós, chamado Jacó. Jacó, ele é um homem que ele nasce através de resposta de oração. Ele é resposta de oração de seu pai. Seu pai Isaac, por cerca de 20 anos, aquele homem ele ora, pedindo ao Senhor que conceda a vitória à sua esposa de ser mãe. E assim o Senhor vai fazer na vida de Isaac. Mas essa geração ela não vai ser de uma criança só. A Bíblia ela diz que quando Jacó ele nasce agarrado ao seu irmão Esaú. E por conta disso, esse homem ele vai receber esse nome de Jacó, que significa suplantador. E desde então Jacó cresce com aquela fama. Ele é Jacó, ele é suplantador, ele é Jacó, ele é mentiroso, ele é Jacó, ele é enganador. E muitas vezes, irmãos, na vida da gente, a gente anda de acordo com o que as pessoas dizem de nós. Eu vou te dar um exemplo. Você diz assim: eu sou sincero, eu sou assim, eu sou sincero mesmo. E você já tem aquela fama de sincero mesmo. Todo mundo diz pra você que você é sincero mesmo. Você deixa aquilo entrar em você. E muitas das vezes você chega dentro da sua casa entristecido, porque no auge da tua sinceridade você feriu alguém, você humilhou alguém que não era pra ser ferido, que não era pra ser humilhado, porque você deixou aquela fama que o boca a boca corria sobre você se elevar. E quando você dá por si, aquela pessoa já foi humilhada, você já está ali arrasado, mas muitas das vezes você não quer voltar atrás e pensar assim: eu não preciso mais ser tudo isso. E assim foi na vida de Jacó. Jacó ele cresce um homem completamente estrategista, completamente usurpador, completamente, irmão, aquela pessoa que só pensava nele. E no que ele podia suplantar alguém, assim ele fazia. A Bíblia diz que certa feita, as horas são avançadas, irmãos, e eu vou procurar ser bem breve para não enfadar os irmãos, até porque essa é uma história que muita gente já conhece. E agora havia ali uma promessa na vida de Jacó, de que o menor, ele serviria ao maior. E de repente Jacó se junta com a sua mãe e eles têm um plano. Eles querem de qualquer maneira dar jeitinho naquilo que Deus prometeu para Jacó. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Se há uma promessa na tua vida, você não precisa dar jeitinho nas coisas de Deus. Você não precisa agora ficar sem dormir, bolar plano, chegar a contar história pro irmão, para chegar no ouvido de quem você quer. Você não precisa disso. Você não precisa de atalho. Se Deus te fez uma promessa, querida, ela vai se cumprir na tua vida. Se é uma promessa, minha irmã, meu irmão, descanse. Deus, ele não mente. A palavra do Senhor, ela diz que as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar. E Jesus, irmão, o Senhor, ele não precisa de atalho. Irmão, a palavra de Deus, ela diz que Balaão, ele foi para amaldiçoar, mas na boca daquele homem saiu outra coisa, porque foi feita a vontade de Deus. Ainda que alguém queira chegar para você e dizer que vai ser amarelo quando Deus tem para você azul, não adianta. Da boca dessa pessoa vai sair azul. Se a promessa do Senhor ainda não chegou na tua vida, querido, descansa, então somente você caminhe na presença de Deus, porque Deus, ele não mente. Deus que te levantou, Deus que te tirou da lavação do pecado, ele é fiel para cumprir a tua palavra. E agora os dias vão passando e diz a palavra do Senhor, irmão, que o primeiro intento de Jacó é sobre seu irmão. Ele ali tenta dar um golpe no seu irmão e consegue, porque ele pegou a fraqueza do seu irmão, preparou ali um prato de lentilha, e Esaú, ele vem cansado da caça, cheio de fome. E a primeira coisa que Esaú faz para Jacó é vender a sua primogenitura.
vendeu sua primogenitura, aquilo que o Senhor tinha dado, por um prato de lentilha. Não troque o que Deus te deu, querido, por um prato de lentilha. Não vale a pena. Será que você tem trocado, irmão, o teu ministério, a chamada que Deus tem contigo, por um prato de lentilha? Irmão, Deus é Deus de coisa grande. Deus tem coisa grande para mim e para você. Não troque o que Deus tem para você por ninguém. Não troque o que Deus tem para você por um prato de lentilha, por apenas alguns prazeres para saciar a sua fome. Não troque. E não obstante a tudo isso, quando chega no momento em que Isaac tem que abençoar o seu irmão, diz a palavra do Senhor que Isaac ali já não enxergava, estava avançado de idade, e Jacó ali bola um plano com a sua mãe e tenta mais uma vez passar à frente de Deus. E ele tem ali uma oportunidade, irmão, de voltar atrás, porque o seu pai Isaac, ele fala assim: olha, eu percebo que você não é Esaú, a sua voz é de Jacó. Era o momento que ele tinha de falar: olha, papai, me desculpa, não era nada disso, eu sou todo errado. Mas não, ele deu seguimento àquilo que a cada dia levar a sua vida para o abismo. E ele não para com aquilo. Ele borla uma mentira, deu certo. Ele planeja uma outra falcatrua, dá certo. E um abismo vai chamando o outro abismo. Ele não para, porque não teve a percepção de dizer: meu irmão, me perdoa, papai, eu te enganei, minha mãe, não era isso que eu tinha que ter feito. E agora chega aos ouvidos de Rebeca. Esaú agora ele tem um plano: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. E Rebeca agora fica desesperada, e ela aconselha Jacó que Jacó saia dali, fuja, vá em direção ao seu tio distante chamado Labão. E assim Jacó faz. E para aquela comunidade Jacó vai dizer: olha, eu estou indo daqui porque eu vou procurar uma esposa para mim. Mentira! O que Jacó queria era um alívio do que ele fez de ruim. O que Jacó queria era um alívio para a sua mentira, para a sua falcatrua, pelo aquele peso, pela dor do peso daquele nome Jacó que ele carregava e nunca quis se libertar daquilo. Deus a todo momento dando condição a Jacó, de Jacó mudar, mas Jacó não queria, estava gostando do pecado. Conhecia o Deus do seu avô, conhecia o Deus do seu pai, mas não queria. Não queria, irmão. E Jacó vai. E Jacó nunca mais ele vai ver a sua mãe. Porque quando ele volta 20 anos depois aproximadamente também, sua mãe Rebeca já não vive mais. Tudo por causa de um passo errado que aquele homem deu. E ele caminha. E tem uma hora na vida dele, o historiador diz que ele caminhou, irmão, 480 quilômetros. É como se aquele homem andasse daqui até São Paulo. Ele andou demais. E ele cansou. E ele para. E eu quero entender que não foi Jacó que parou, mas Deus parou Jacó. Porque há momentos, irmãos, que você para, não é porque você não teve condição financeira, não é porque a tua esposa não te dá sossego, não é porque o teu esposo não te dá sossego, não é porque a tua casa é toda atribulada, não. É porque Deus está te parando, porque Ele tem algo contigo. E Ele quer ter uma intimidade com você, quer te levar no mais profundo. E você está procurando o culpado para você estar parado. Mas é Deus, é a mão de Deus. E agora aquele homem ele vai pegar uma pedra, para, e vai deitar naquela pedra. E naquela pedra ele vai ter uma intimidade com Deus. Quando Jacó deita naquela pedra, ele conhece o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Mas quando Jacó levanta daquela pedra, ele vai saber que o Deus do avô dele e do pai dele é o Deus dele também. E ele tem uma intimidade com Deus tremenda, porque ele vai sonhar e ele vai ver uma escada grande que leva até o céu e anjos subindo e descendo. E agora o Senhor se apresenta e fala assim para ele: olha, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô, olha, eu sou o teu Deus. E quem sabe nessa noite você entrou aqui achando que Deus é Deus só do pastor, desse ministério, do ministério de louvor.
pastor, eu não só sou o Deus daquele teu vizinho abençoado que você veio ir voltar da igreja, que parece que não tem problema nenhum. Eu quero também fazer milagre na tua vida. E Jacó, até então aquele lugar chamado Luz, vai passar a se chamar Betel, casa de Deus. E Jacó passou pela casa de Deus. Fale pro irmão que está do seu lado, casa de Deus. Fala novamente, Betel é casa de Deus. E Jacó, ele passou pela casa de Deus. E quando ele tem um encontro, quando ele tem uma experiência com Deus, aquele homem agora sai dali cheio de planos, porque ele teve um encontro diferente, ele viu a Deus. E ele sai dali cheio de projetos, cheio de planos. Quem sabe você passou pela casa de Deus e saiu cheio de projetos, cheio de planos também, todo avivado. Mas no meio do caminho, irmão, Jacó, ele encontra uma mulher e ele se apaixona. Ele se apaixona por Raquel. E os projetos de Betel, eles vão ficar numa caixinha. Eles vão ficando para trás. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus tem uma chamada conosco, Deus tem algo conosco, e por algo que acontece no meio do caminho, aqueles projetos chamados Betel, ele vai ficando para trás na nossa vida. E foi ficando para trás Betel na vida de Jacó. E Jacó agora está apaixonado, tantos planos, tantos sonhos, tantos projetos de evangelização, de querer ganhar alma, de pregar, de chegar cedo na igreja, de louvar, de ter um ministério, de abraçar, de ser um ajudador. Mas Jacó agora ele está apaixonado. E ele agora ele vai ter que trabalhar para poder ter aquele amor. E o interessante, irmão, é que quando Jacó ele trabalha 7 anos, e por 7 anos até então, aqueles projetos eles vão estar arquivados. Mas quando Jacó pensa que conseguiu a bênção, ele dorme com uma pessoa e acorda com outra do seu lado. Irmão, cuidado com quem está andando do seu lado. Cuidado com o que você tem feito. Porque pode parecer que você está com o cordeiro do teu lado e você está com o lobo com capa de ovelha. Pode parecer que você está com uma gatinha do seu lado. E cuidado, porque a gatinha pode te arranhar. Cuidado. Se Deus não mandou, não faça. Há um projeto de Deus para a tua vida. Bom é nós esperarmos no Senhor. E agora, irmão, ele pensou, né, que ele estava casando ali. Quantas pessoas pensam que está casando com uma pessoa doce, meiga, mas não pediu a direção de Deus, irmão? Casou com uma mulher atribulada, com um homem atribulado, que não vai dar paz para o seu ministério, porque não pediu a direção de Deus, irmão. Não pediu a direção de Deus. E agora ele vai ter que trabalhar mais ainda 7 anos para poder ter o seu amor. Ou seja, trabalhou 7 anos e agora vai ter que trabalhar mais 7 anos, irmão, para poder sustentar aquilo a qual ele nem pediu direção de Deus. E ali ele começa a trabalhar, e vez ou outra, aquele homem ele pensava assim: puxa, aí Betel, imagina Jacó numa situação dessa, pensando: puxa, quando eu chegava às 7 horas na igreja, eu vi o ministério de louvor cantando, eu vi os meus irmãos sorrindo para mim, dizendo que sentiu minha falta porque eu faltei o culto anterior. Quem sabe Jacó ficava assim vez ou outra: e Betel, e Betel. Mas agora ele tinha que trabalhar, e Betel vai cada vez ficando para trás. A casa de Deus, os planos de Deus vai cada vez ficando para trás por uma escolha mal feita na vida dele. E até que um dia, irmão, Jacó ele vai se cansar, e ele pensa, e ele começa a lembrar de Betel, e aquilo arde muito forte no coração dele. E quando Betel arde forte no coração dele, ele conversa com a sua família. Mas não era uma coisa fácil, porque agora Jacó não tinha uma vida fácil. Ele tinha ali 12 boquinhas para sustentar. Ele tinha, vamos supor, se fosse no dia de hoje, 12 carnês de colégio para pagar, 12 planos de saúde para pagar, porque escolheu de maneira errada. Então não era fácil para ele sair daquela situação. Mas ele tomou uma atitude e ele disse assim: olha,
Labão, eu vou embora, Labão. E Labão ali fica desesperado porque Jacó era o coelhinho da sorte dele. Jacó era aquela pessoa que aonde ele botava a mão, o Senhor prosperava. Então não era interessante para Labão que Jacó saísse de perto dele. E muitas das vezes, irmão, você não pediu a direção de Deus. Eu não estou falando isso para quem é casado, não. Eu estou falando isso para você que está namorando. E se Deus está mandando eu falar isso é porque tem alguém aqui nessa condição. E de repente Deus não te deu esse varão, Deus não te deu essa varoa, e você está desviando da presença de Deus. Isso não vai te levar a nada. Isso é astúcia do diabo para querer afundar a tua vida. Está destruindo a vida da tua família. Sua mãe e seu pai não sabem o que fazer, mas você quer dar um braço para a pessoa errada. E quando você pensa em largar tudo, a pessoa faz aquela chantagem emocional, começa a chorar. Mas o que Labão queria era Jacó, e o que Jacó precisava era da presença de Deus. Até que Jacó toma uma decisão e sai. Aleluia. Irmão, se for necessário, faça igual eu fiz um dia na minha vida, quebra o teu chip. Se for necessário, irmão, mude-se de lugar. Se você não aguenta, porque o teu adversário, não pense em você, que você é mais forte do que o teu adversário. Você não é. Você só consegue vencer Satanás se você estiver no joelho, se você estiver na posição de Deus. Eu posso te dizer com todas as letras, porque eu já me afastei do caminho do Senhor. E já estive desviada dentro da casa de Deus também. Só o meu corpo estava aqui, mas eu estava desviadinho. Para você voltar para a presença de Deus é só misericórdia do Senhor, irmão. Lute nessa noite, Deus é contigo. Usa de estratégia, irmão. Se você não pode, às vezes, irmão, você recuar não é covardia, não. É uma atitude sensata que você está tomando, porque aquilo não vai te levar a lugar nenhum. E agora a palavra do Senhor diz que ele pega e ele sai. Ele prepara tudo, ele ora o Senhor, Deus vai enviar anjos, porque ele precisa de fazer um conserto com seu irmão. Eu não sei onde foi que você errou, eu não sei o que você deixou pela metade. Querido, não pense que você está enganando as pessoas, não. Deus, ele está vendo tudo e você vai ter que voltar lá atrás e vai ter que ter um tete-a-tete com uma pessoa que de repente você errou, que de repente você iludiu. Você vai ter que deixar tudo direitinho, porque o nosso Deus, ele é direitinho. Então não pensa que Deus é igual aquelas pessoas que a gente vê lá no centro da cidade. Você está com o teu chefe sem fundo, ele fala assim, ó, vem aqui, eu vou assinar um documento um dia, irmão. Eu não caráter me oferecer. Você vem aqui, eu assino como se você tivesse passado o cheque pra mim, tá? Aí eu vou lá e levo o teu nome. E a pessoa que levou o cheque sem fundo? Olha aí. Manda fogo. E agora, irmão, Jacó nessa condição vai ter que se consertar com seu irmão. E ele ali pensando, meu Deus, como é que vai ser? Meu irmão vai me matar. Eu fiz tudo que eu fiz com meu irmão. Ele não sabia até então que a mamãe estava morta. Se a mamãe já deve estar velha, não vai poder mais me acudir. O que vai ser da minha vida? E ele ali, ele ora. E Deus, ele dispensa anjos já naquela peleja. O Senhor permite dele se encontrar com Esaú. Só que quando ele vai no caminho, ele prepara até os presentes, né? Para querer agradar o seu irmão. Quem sabe se ele tem alguma esposa, filhos. Eu não sei como está a situação do meu irmão. Eu nunca mais o vi. Vou preparar tudo aqui. Jesus, já te clamei. Mas ele, antes de encontrar com o seu irmão, ele vai passar pelo val. Porque ele vai lutar com o anjo. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui pra você no Senhor. Há um mês eu tenho orado por isso. Para estar hoje aqui, há um mês eu tô orando. E o que eu tô falando aqui, irmão, eu tenho convicção que é na direção do meu Deus. Toda ofensa que você fizer pro seu irmão, antes de você fazer o seu irmão, você vai ter que tratar com Deus. Toda humilhação que você fizer pro teu próximo, você vai ter que tratar com Deus. Todo dissabor, tudo que você fez de errado, você antes de se consertar com teu irmão, tu vai ter que lutar com Deus, tu vai ter que se encontrar com Deus. E Jacó, ele teve ali que lutar com o anjo. E a última prova de Jacó, o anjo olha para ele, que era o próprio Deus, e ele diz, qual é o seu nome? Ele sabia, Deus sabe qual é o teu nome, querido. Deus sabe tudo que você fez. Mas
você. E aí Jacó teve que falar. Aleluia. Eu sou Jacó. Foi a última prova. Ele falou, então agora você não vai ser mais Jacó. Agora você vai se chamar Israel. Esse nome não te pertence. Irmão, quando Deus olha para você do alto, Ele não te vê, irmão, como mentiroso, como enganador, como um consumista desesperado, como um indagueiro. Não! Deus, Ele te olha como bênção, mas Ele quer que nós profetizemos da nossa própria boca tudo que nós temos feito de errado. Fala pro Senhor nessa noite. Não é vergonha não, irmão. Vergonha é você sair daqui, como o presbítero Antônio falou ontem aqui na consagração, e sair contando a tua vida aí pro ímpio para escandalizar o nome do Senhor. Isso que é vergonha para pessoas que não vão poder fazer nada por você. Mas na casa de Deus, irmão, confesse o que você tem feito de errado pro Senhor, e Ele vai mudar a tua história. E Jacó sai dali mancando. É melhor você sair mancando, irmão, porque você está inteirinho aí no mundo. É melhor você sair ferido, ainda que quando você for ali pedir perdão àquela pessoa que você agiu de maneira desonesta, a pessoa te arrase toda. Mas é melhor, irmão, do que você sair ferido. E ainda que sair ferido, é melhor do que você estar destruído aí nesse mundo inteirão, bancando inteirão, ou disfarçando dentro da igreja uma coisa que você não é. E ele vai se encontrar com Esaú, e para sua alegria tudo fica bem. E agora, irmão, estava tudo muito bem na vida de Jacó. Estava tudo muito, muito bem na vida de Jacó. Agora, Senhor, eu tô certinho. Agora eu estou fazendo tudo direitinho. Agora eu me lembrei que sem ti eu não sou nada. Agora eu vou fazer a tua obra. Mas quando Jacó pensa que agora está tudo direitinho, a sua filha, ela resolve, irmão, andar pela aldeia para conhecer as pessoas daquela comunidade. E alguns historiadores dizem que ela foi abusada por aquele homem, e outros dizem que ele a seduziu com a sua voz e ela se deixou levar por ele. E houve ali derramamento de sangue sobre a vida de Jacó. Justamente agora, Jesus, que eu estou direitinho na tua igreja. Justamente agora, Senhor, que eu aceitei ao Senhor, que eu me reconciliei. Justamente agora, porque está acontecendo tudo isso na minha vida, no meio da minha parentela, no meio da minha família. Porque se eu estou direitinho, se quando eu estava lá junto de Labão, nada disso estava acontecendo, agora que está tudo direitinho, Senhor, por quê? E é nessa hora, irmão, em que todos pensam, agora é que Jacó nunca mais vai voltar para Betel mesmo. É agora que as pessoas estão achando que você nunca mais vai se reconciliar com o Senhor. Agora que as pessoas estão achando que você nunca mais vai se endireitar. É que Deus olha para Jacó no capítulo 35 de Gênesis e diz, Jacó, chegou a nossa hora. E ele vai dizer, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, Deus, Ele está te chamando, vem para a minha casa, me adore, se entregue a mim, Espírito, em verdade, que eu quero fazer coisa grande. Faz ali um altar, uma adoração ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Você se lembra da onde Deus te tirou? Quem sabe se você não estivesse aqui hoje, você já teria descido à sepultura, você já teria infartado, você já teria, sabe Deus como? Esse Deus, irmão, está te chamando hoje nessa noite. Volta para Betel, volta de quando você era, Jacó. Volta para quando, irmão, quando eu te amei, como eu te amei, quando eu te livrei, quando ninguém queria, quando te perseguia. E Jacó ali, ele é impactado pela voz de Deus sobre a sua vida. E ele diz, disse Jacó à sua família e a todos os que ele estavam. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe projeto nenhum de Deus que não caiba a sua família. Não existe nenhum projeto para você que é casado de falar, Deus mandou eu fazer a obra sozinha. Mentira! É mentira! É você vai fazer a obra assim, mas você tem uma família que Deus te deu para cuidar. Você tem que trabalhar para sustentar a família que Deus te deu. Os teus filhos não pediram para nascer. Fica o dia
qual Deus te deu. E Jacó ali é impactado, porque Deus falou com ele tremendamente: volta para Betel. E ele pega ele e toda a sua família. Ei, Satanás, da primeira vez eu estava sozinho, mas agora eu vou voltar e eu vou levar toda a minha família. E ele diz para a sua família e para todos que estavam com ele: dispensa os deuses estranhos, larga da mentira, larga da fofoca, se vocês estão fazendo alguma coisa errada, porque hoje nós vamos nos consertar com Deus e nós vamos levantar um altar e todos vão saber que o Senhor é o nosso Deus. Vamos mudar as nossas vestes. Quando alguém mudava a sua veste, irmão, estava querendo dizer, sabe o quê? Que esse Deus que eu servi eu não sirvo mais, agora eu sirvo o Deus vivo. Ou seja, tirava aquela veste da mentira, da fofoca, do disse-me-disse, de tudo, do vício, daquilo que você faz em oculto, que você sabe que não agrada a Deus, do pecado consciente. E eles tiraram aquela veste e colocaram uma veste nova, rasgaram seu coração para o Senhor, porque Jacó, longe de Betel, não era ameaça para o seu adversário. Os seus adversários intentavam em matar os seus filhos por causa do derramamento de sangue sobre o que aconteceu com sua filha. Mas quando Jacó, ele volta para Betel, os inimigos de Jacó, eles vão todos por terra. E agora bate em Jacó uma intolerância tremenda. Ou seja, se Jacó ainda estava em Betel, mas quando saía daqui, tomar uma cerveja, fumar um cigarro, não tinha nada a ver. Agora Jacó teve uma experiência tremenda com Deus e ele não vai mais tolerar isso. Aonde eu estiver, independente do que estejam fazendo, eu me porto como crente, na frente da minha igreja ou fora da minha igreja. Eu sou uma serva, eu sou um servo de Deus, porque antes de eu entristecer pastor, qualquer irmão da igreja, antes eu entristecer o meu Deus, então agora eu sou intolerante a qualquer prato que Satanás possa querer me oferecer. Isso eu não aceito mais para minha vida. É a pessoa falar assim para você: olha, coloca um gato aí na tua casa, e você falar: isso não me pertence mais não, querido. Até hoje eu me deixei levar por isso, mas hoje Deus me honrou. Eu orei, Deus já abriu uma porta e eu já pedi o homem para ir lá tirar aquele gato. Eu não vou mais me corromper com isso, porque agora eu voltei para Betel e eu levantei um altar para o meu Senhor. Eu e a minha família servimos a Deus. E Jacó, irmão, depois que ele volta, eu não estou dizendo que hoje, se você voltar aqui, a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflição. Porque depois disso, Débora, que era a ama de Rebeca, que vivia, acompanhava a família dele, ela vai morrer. Depois disso, Raquel, que Jacó tanto amava, ela vai morrer. Mas o que eu quero te chamar uma atenção nessa noite: será que Jacó teria aguentado tudo isso se ele não tivesse voltado a Betel? Será que Jacó teria passado por isso se ele não estivesse refugiado em Betel? Irmão, não há outra saída para você, irmão. Não há outra saída. Se você nessa noite está aqui, irmão, mas você não está totalmente aqui na casa de Deus, ligado no Senhor, irmão, nessa noite, irmão, faça o conserto você com Deus. Porque conserto não é só para quem não é crente, não, é para crente também. E o que mais é para se consertar é crente, sabe por quê? Porque o ímpio não sabe nada, irmão, tá ali vivendo, achando que aquilo ali que ele tá fazendo é o certo. Quem sabe você passou, tá vendo pessoas arriando despacho, eles estão enganados, eles estão achando que aquilo ali é o certo. Mas você já passou por Betel, você conhece, você viu uma intimidade maior com Deus. Então nessa noite, irmão, há uma fila e há uma promessa para você. Eu não sei, irmão, se você está como Jacó, numa fuga de 480 quilômetros. Eu não sei se você está a 2 horas de uma fuga. Se você está a minutos de uma fuga, brigou com alguém, pá, e veio embora para a igreja e não quer mais saber. Irmão, volta para Betel hoje. Se reconcilie com o Senhor hoje. Deixa Deus mudar o teu caráter, deixa Deus mudar a tua vida. Você não precisa, irmão, você não precisa ter um cargo para você fazer a obra de Deus, não. Você não precisa ter um cargo para você fazer o bem para alguém, não. Você não precisa ter um cargo para você, de repente, apartar uma briga, dar-lhe uma palavra
palavra mansa para alguém que está fervendo, que está no seu auge ali querendo uma confusão. Você não precisa de nada disso. Irmão, você não precisa de agradar, de dar jeitinho em nada das coisas de Deus. Não faça igual Jacó, não. De repente você está se portando porque você quer algo de Deus, e você está se portando dessa maneira porque você está querendo ajudar a Deus. Deus não precisa da tua ajuda, não, querido. Deus, ele precisa da tua adoração. Deus, ele precisa da tua fidelidade. Deus, ele precisa que você pregue as boas novas para quem você encontrar contrido pelo caminho. É isso que Deus precisa. E Ele vai te abençoar. Deus, ele vai te abençoar, irmão. E eu tenho a certeza de quem quiser te ver chorando, ele vai te ver sorrindo. Quem quer te ver por baixo, vai te ver lá em cima. Porque Deus é Deus que prepara uma mesa para os nossos adversários, irmão. Creia que a promessa do Senhor está de pé na minha e na tua vida. Ainda que tudo pareça que não, ainda que com teus olhos você olhe e não veja nada acontecendo, ei, querido, espera só mais um pouquinho. Porque o mesmo Deus que permitiu Jó ir lá para um cativeiro foi o mesmo Deus, irmão, como diz aquele hino, que mudou o cativeiro de Jó. Esse mesmo Deus que permitiu tudo isso na vida dele foi o mesmo Deus que exaltou. O mesmo Deus que está permitindo você passar por essa situação é o mesmo Deus que vai te exaltar. Não entre em lugares que Deus não mandou. Não desvie caminho se Deus não mandou. Não ache que Deus é mentiroso. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, não. Se Ele fez uma promessa, irmão, eu escutei um testemunho de uns homens que cantam no grupo Gálata. Aquele homem traía a mulher demais, traía. O bairro todo sabia. Aquela mulher, uma serva de Deus, um dia chegaram para ele e falaram assim: olha, o teu marido está ali com outra mulher. Ela disse assim: aquele ali não é o meu marido. O meu marido foi um homem que eu me casei. É o homem que Deus vai fazer ele limpo como a neve e vai andar lado a lado do meu lado. E assim o Senhor fez na vida daquele homem. Ele é um grande homem de Deus hoje, para a glória de Deus. Então, ainda que você esteja vivendo tudo ao contrário, irmão, Deus, ele não ia te trazer aqui nesse lugar, querido, se ele não te amasse muito. Deus, ele não ia te chamar para a casa dele, irmão, se ele não tivesse algo contigo. Deus, ele não te chamou aqui simplesmente para você sentar no banco e ir embora, não. É porque Deus quer te dar algo ainda maior. Amém? Eu agradeço a oportunidade.